E a gente continua um bate-papo com o Dr. Djalma falando sobre endometriose. Olá, tal mãe, tal filho, falando sobre endometriose. Gente, que assunto legal. Você já assistiu o primeiro programa? Se ainda não assistiu, vai lá, procura os nossos vídeos, você vai acompanhar já bastante coisa falando sobre essa patologia. E hoje a gente vai continuar falando aqui junto com o Dr. Djalma Almeida, ele que atua na área da ginecologia, também obstetra e especialista em endometriose, falando para nós sobre essa enfermidade, que é uma enfermidade causada principalmente pela dor, não é, doutor? Sim, o principal sintoma da endometriose, Sheila, é a dor. Como a gente disse no programa anterior, nem toda mulher que tem essa dor vai ter endometriose, mas algumas delas terão endometriose. Quando a gente fala assim, vou até dar um ganchinho a mais, quando tem, eu falo o tratamento, etc e tal, dessa endometriose. A gente sempre diz o seguinte, que a endometriose ela pode ser superficial, profunda ou ovariana, então ela tem alguns focos. Geralmente a endometriose ovariana, ela é diagnosticada por um ultrassom, você vê aquele endometrioma, aquele cisto, e cistos maiores que 4 centímetros, eles devem ser abordados cirurgicamente, tem que ser retirados cirurgicamente porque eles interferem na dinâmica ali, etc, com dor, etc e tal. As endometrioses superficiais normalmente não são submetidas à cirurgia, que são pequenos focos, e hoje a gente sabe o seguinte, que o tratamento clínico ele auxilia bastante. O tratamento clínico é para dor. Não existe um remédio hoje que trate endometriose. Não existe cura hoje para endometriose, então? O tratamento para endometriose, basicamente, para endometriose profunda, aquela que existe um risco de obstrução, que vai para outros órgãos, ela pode ir para o intestino, aquela que existe um risco de obstruir o intestino, ou aquela que não responda ao tratamento da dor, tem que ser feita uma cirurgia para retirar aqueles focos, certo? Mas é uma doença imunológica, multifatorial, e que não se garante que a retirada de todos aqueles focos não possa no futuro ela vir a ter algum outro foco. Isso não existe, o que existe é que aqueles focos que foram retirados, aqueles não devem voltar desde que operados de maneira correta. Mas mesmo após a cirurgia é necessário continuar um tratamento? Sim, a gente sempre orienta um tratamento de suporte depois da cirurgia. Por quê? Porque a literatura, voltando à literatura, ela diz que o resultado é melhor para a cirurgia quando complementado com o tratamento clínico. Agora, doutor, existe, eu mesmo já ouvi falar, né, durante o meu tempo de tratamento, eu tenho endometriose, faço aí meu acompanhamento, meu tratamento também, não me impossibilitou de ser mãe, graças a Deus tenho 2 filhos lindos, que é o Theo e o Heitor. Mas existe aquela ideia que muitas vezes a gente escuta falar que a gravidez cura a endometriose. Ela cura a endometriose ou é uma cura temporária? É uma cura temporária. Ou seja, a progesterona natural, aquela que é produzida pelo organismo da mulher durante a gravidez, ela tem essa capacidade de fazer uma regressão desses focos de endometriose. Então aquelas mulheres que tinham múltiplos focos, está naqueles 40% que conseguiram engravidar, ou de alguma maneira se trataram, conseguiram uma gestação com endometriose, nós percebemos que durante a gravidez esses focos vão diminuindo e ao final da gravidez esses focos são mínimos. Ou seja, de um outro ponto, nós também sabemos que depois da gravidez, com o evoluir do tempo, a tendência é que esses focos eles recrudesçam, eles possam novamente aumentar de tamanho. Agora, se eu tenho endometriose, eu engravidei, existe um risco na gravidez? A minha gravidez ela se torna mais delicada devido à endometriose? Engravidou, levante as mãos para o céu, agradeça a Deus porque você engravidou. Ou seja, não tem nenhuma, o fato da endometriose em si, ela não aumenta o risco gestacional. Tem endometriose, tem uma chance maior do neném ter um problema, de ter uma malformação, de ter alguma coisa. Não existe isso, não interfere em nada no bebê. Não interfere em absolutamente nada. O que vai acontecer é o seguinte, nós sabemos que parte das mulheres terão algum tipo de problema, como ameaça de abortamento, aquelas que já têm aquela predisposição, vão acabar apresentando aquele determinado tipo de problema, e isso é estatístico, mas não é pela endometriose, é pelo fato
da gestação. Da gestação. Então, se eu, por exemplo, tenho um aborto espontâneo, isso não quer dizer não estar linkado à endometriose? Não, o fato de ter endometriose não aumenta o risco de abortamento. O abortamento seria um programa específico para isso, para a gente falar, mas ele não tem uma correlação direta. E aqui também eu quero falar para você que é mãe, né? Na minha realidade, o doutor Djalma já me acompanha, né, doutora, há muitos anos. Eu tive a endometriose, diagnosticada com endometriose profunda, já na parte do intestino também. E graças a Deus, durante aí bons anos de tratamento, porque um dos tratamentos, na verdade, é parar o sangramento. O tratamento, na verdade, a gente trata a dor associada à endometriose. Nós sabemos hoje que o tratamento clínico, ele não trata a doença, ele trata a dor associada à doença. Algumas pacientes respondem com estagnação daquela lesão, algumas pacientes, isso é imunológico, até as lesões regridem um pouco. Tem pacientes, e tem um trabalho bem legal que foi feito nos Estados Unidos, em Harvard, pelo professor Stencer, que mostrou que tratando adolescentes com cólicas e que tinham endometriose, a endometriose profunda foi diagnosticada mais cedo naquelas que não tomavam o remédio do que naquelas que tomavam o remédio e não tinham sintomas, mostrando que a doença pode progredir mesmo com o uso da medicação, mas isso é uma resposta de cada organismo. De cada organismo. Ou seja, então a medicação ela trata a dor associada à doença. Não existe hoje um remédio que suma com a endometriose. Exemplo, só para explicar, a pessoa está com uma amidalite, eu dou um antibiótico, curou a amidalite. Pronto, endometriose, está com endometriose, eu dou o remédio, não cura a endometriose, tira a dor. Então um dos tratamentos é esse, é fazer amenorreia, não sangrar. Não sangrar, porque você tira toda aquela reação inflamatória, tira a dor e consegue conter a doença. Tanto que a cirurgia hoje é indicada em 2 pontos, como eu falei. Se houver um risco de obstrução de intestino ou de vias urinárias, ou se você trata e a dor não cede. Então aí seria o indicativo. Mas depois que engravidou, perfeito. Louvado seja Deus. E é bem isso mesmo, né? No meu caso, eu fiz o tratamento, e o tratamento ele diminuiu as lesões, né, da endometriose. Permaneci com tratamento aí durante muitos anos, mais de 10 anos, até eu conseguir engravidar do meu primeiro filho, que é o Theo, né? O Theo é meu primeiro filho. E na época a gente fica com aquela insegurança, né? Será que eu vou conseguir? Parei o tratamento agora, vamos tentar engravidar. E aí, será que a endometriose vai ser um empecilho? Não vai ser um empecilho? E graças a Deus não foi, né? Apesar também, claro que regado de muita oração, mas não foi um empecilho para a gravidez. Então eu engravidei do Theo, tive uma gestação delicada, mas não por conta da endometriose. São outros fatores. Outros fatores, né? Exatamente. E aí eu fiquei muito tempo de repouso, mas veio firme e forte o Theo. E depois de um tempo voltou a minha endometriose. Com 6 meses de vida do Theo, eu voltei a ter os sintomas da endometriose. As dores. Ou seja, a progesterona cessou, volta de novo os sintomas. E aí eu tentei ter um tratamento na época porque eu estava amamentando, mas não consegui devido à reação do tratamento, a reação do remédio. Essa é até uma pergunta, doutor, para quem amamenta, né, e está vivendo aí o processo da endometriose, talvez você teve um filho e a sua endometriose também voltou. E o que fazer nesse tempo, durante a amamentação? O aleitamento exclusivo, ele tende a retardar o aparecimento do recrudescimento da doença. Se ela recrudesce, aí nós vamos ter que fazer o risco e o benefício. Ou seja, eu sei que as medicações podem diminuir a produção do leite, elas podem interferir nessa questão. Então, ou seja, eu tenho soluções como, por exemplo, medicações para dor, medicações anti-inflamatórias, etc. e tal, que vão tratar essa dor, porque nós temos que tratar basicamente a dor e manter o aleitamento. Algumas mães não conseguem, ou seja, a gente precisa realmente usar a medicação e isso vai interferir no aleitamento. Mas tem casos que é um benefício maior, com certeza. Nós vamos trabalhando, na verdade, Sheila, é caso a caso. Ou seja, a gente passa a medicação, de repente funcionou, não funcionou, eu vou ter que trocar. Porque talvez uma medicação que não dá certo no meu organismo, dá certo no outro, então né? Outra toda essa questão que a gente tem que ir trabalhando. E aí, depois desse tempo, né, eu também vivi aí a volta retorno da endometriose.
E mais logo eu engravidei do meu segundo filho, que é o Heitor. Graças a Deus o Heitor está aí crescendo. E agora retomando o meu processo aí do tratamento novamente, sendo acompanhada e vendo o que é o melhor. O importante é a gente não desistir, procurar sempre uma orientação médica. Sim, importante é isso. Muito importante. Você que tem dores, você que conhece alguém que tem dores, você que é mãe, né? Talvez você tenha uma filha que vive isso, né? Uma filha já adolescente. Busca orientação, né, doutor? Busca um médico, para não deixar, como o senhor disse mesmo, para não deixar o tempo ir passando e prolongando. Eu sempre digo o seguinte, e falo para as minhas pacientes todas, o Dr. Google está cheio de dicas, mas é melhor procurar um médico mesmo, porque nem todas as dicas que se busca na internet, é muito comum hoje essa busca pela internet e pode levar a algum tipo de erro na avaliação, etc. Busque um médico, busque um profissional que ele vai lhe orientar de maneira muito adequada. E para você que vive essa luta, né, para você que vive aí esse tratamento da endometriose, se você talvez tenha receio, do medo na hora da gravidez, né, não tenha medo, acredite. Né? Hoje, graças a Deus, a medicina ela está aí a nosso favor para nos ajudar. E se você é a favor da vida, você deseja viver com intensidade o dom da maternidade, saiba que Deus te proporcionará caminhos, alternativas e também chance para você exercer a sua maternidade. E aqui eu deixo uma frase do Papa Francisco, que ele diz: hoje quero lhe pedir que lhe dê a todos a capacidade de sonhar. Então, não perca a capacidade de sonhar, porque quando sonhamos coisas grandes, coisas bonitas, nos aproximamos do sonho de Deus, das coisas que Deus tem para nós. Então, se Deus tem algo para você reservado, não tenha medo, não tenha receio, acredite e confie que Deus fará o melhor. Na sua saúde, na sua vida, no seu ser mulher, no seu físico, né? Deus tem o melhor para você, porque tudo está sob o controle de Deus. Tá certo? Curta o nosso vídeo, compartilhe, envie esse vídeo também, 2 vídeos, tá bom? Acompanhe o nosso primeiro, a gente falou bastante coisa sobre endometriose, tratamento, sintomas, causas. Compartilhe com alguém que você conhece, compartilhe com as suas amigas, deixe o seu like aí pra nós, tá bom? Deus abençoe, até o próximo!